Muito bem, meus queridos alunos, um prazer ter vocês aqui mais uma vez para mais uma das nossas videoaulas. É sempre muito bom ter a companhia de vocês aqui juntinho comigo para nós aprendermos cada vez mais. Turminha, nossa aula de hoje é de língua portuguesa e hoje nós vamos continuar resolvendo as atividades do material de apoio. Nessa aula nós vamos resolver as questões da página 70 e 71, onde nós teremos algumas questões que falam sobre o gênero textual poema e também nós vamos trabalhar a ideia de colocar as palavras em ordem alfabética. Muito bem, então para nós darmos continuidade com a nossa videoaula é necessário que você vá correndo buscar o seu caderno, o seu lápis e também a sua borracha, pois como você já sabe, chegou a hora da correção. Muito bem, turminha, então vamos direto ao que interessa, que é a página de número 70, onde nós temos aqui a questão de número 10, que vai nos pedir o seguinte: escolha uma palavra do quadro e complete cada estrofe rimando o poema. Então aqui, turma, nós temos algumas palavrinhas, nós temos aqui a palavra barata, a palavra janela, a palavra girassol, a palavra telhado, a palavrinha ninho, a palavra mão e também a palavra vida. Nós temos essas palavrinhas e nós precisamos completar com elas, sempre fazendo sentido e também fazendo a rima de cada um desses versos, de cada uma dessas estrofes, neste poeminha aqui, que é o poema que é intitulado Procura-se. Nós temos aqui esse poeminha intitulado Procura-se e o que nós temos que fazer é isso, utilizar aquelas palavrinhas que nós vimos no nosso quadro para acrescentar, para completar cada um desses versos, cada uma dessas estrofes que nós temos neste poema. Muito bem, turma, então vamos à leitura deste pequeno poeminha e vamos também completar com as palavrinhas corretas. Nós temos aqui uma pequena guitarra que estava com a... Então nós precisamos ver, turma, qual dessas palavrinhas que rima com a palavrinha guitarra. Uma pequena guitarra que estava com a janela? Não. Girassol? Também não. Telhado? Também não rima com guitarra. Ninho também não rima com guitarra. A palavra mão também não rima com guitarra. E nem a palavra vida. A única palavrinha que rima com a palavrinha guitarra, que rima mais ou menos com ela, é a palavrinha barata. Portanto, aqui nós preenchemos com a palavra barata. Então, nessa primeira estrofe aqui, o que nós vamos ter é o seguinte: uma pequena guitarra que estava com a barata. Percebam que se nós colocássemos, por exemplo, a palavrinha janela, ficaria totalmente sem ritmo, ficaria totalmente sem rima. Ficaria assim: uma pequena guitarra que estava com a janela. Não faz o mínimo sentido, não rima, né, turma? Então aqui nós preenchemos com a palavra barata. A próxima estrofe nos diz o seguinte: uma bota amarela que caiu da... Agora sim a palavra janela se encaixa perfeitamente, pois a palavra janela ela rima com a palavra amarela. Então aqui nós temos uma bota amarela que caiu da janela. Depois nós temos aqui o próximo versinho que vai falar o seguinte: um lindo passarinho. E no próximo nós temos que abandonou seu... Qual dessas palavrinhas aqui, turma, rima com a palavra passarinho? Muito simples, né? A palavrinha ninho. Então, nessa estrofe nós vamos ter o seguinte: um lindo passarinho que abandonou seu ninho. Depois nós temos aqui um gato molhado que subiu no girassol. Não combinou, né, turma? Não rimou. No mão também não rimou. No vida também não rima. Então só nos restou aqui a palavrinha telhado. Então vai ficar um gato molhado que subiu no telhado. Então até aqui, turma, nós temos o seguinte: uma pequena guitarra que estava com a barata. Uma bota amarela que caiu da janela. Um lindo passarinho que abandonou seu ninho e um gato molhado que subiu no telhado. Mas nós temos aqui a continuação. E agora nós temos o próximo versinho, que vai nos falar o seguinte: uma borboleta colorida que voava feliz da vida. Então a palavrinha que nós precisamos pegar aqui do nosso quadradinho é a palavrinha vida. Então é essa palavrinha que nós preenchemos aqui. Depois nós temos um belo peão que estava na minha... A palavrinha que combina, que rima, é a palavrinha mão. Ficando então um belo peão que estava na minha mão. E por fim, turma, nós temos o último, que é um pequeno caracol debaixo do
girassol, que é a última palavrinha que nós temos no nosso quadrinho. Então, fica dessa forma, né, turma? Fica assim: uma pequena guitarra que estava com a barata, uma bota amarela que caiu da janela, um lindo passarinho que abandonou seu ninho, um gato molhado que subiu no telhado, uma borboleta colorida que voava feliz da vida, um belo peão que estava na minha mão, um pequeno caracol debaixo do girassol. Então este é o nosso poema e nós vemos aqui que o autor deste poema, que a autora deste poema é Solange Valadares. Então essa questão de número 10 está respondida, nós preenchemos com todas as palavrinhas da forma correta. Então nós podemos ir agora para a próxima página. Minto, nós temos aqui, turma, ainda na página de número 70, as nossas questões. Responda, questão de número 1. Quantos versos possui o poema? Professor, eu já me esqueci o que é verso. Turma, é bem simples. Os versos de um poema nada mais é do que cada uma das linhas que forma esse poema. É bem simples. Então, se nós pegarmos aqui, nós temos a primeira linha do nosso poema que fala o seguinte: uma pequena guitarra. Essa primeira linha, ela é um verso. Então, aqui nós temos o primeiro verso. Depois nós temos aqui, que estava com a barata. Então aqui, turma, nós temos a segunda linha, portanto nós temos também o segundo verso. Então é bem simples, os versos de um poema é cada uma das linhas que formam este poema. Bem tranquilo, bem facinho. Então basta nós contarmos o número de linhas que nós vamos saber o número de versos. Então vamos fazer a contagem. Nós temos aqui um verso, dois versos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 linhas. Então esse poeminha aqui ele possui 14 linhas e, portanto, como cada linha de um poema é um verso, nós temos também 14 versos. Bem simples, né, turma? Então essa é a resposta correta para a questão de número 1. E nós podemos ir agora para a questão de número 2, que vai nos perguntar o seguinte: no último verso é citado o nome de uma linda flor. Qual é essa flor? Também bem facinho, né, turma? Nós vimos que o último versinho, ele nos fala o seguinte: um pequeno caracol debaixo do girassol. O nome dessa flor, turma, é girassol. Essa é a linda flor que essa questão de número 2 está se referindo. Muito bem, então agora nós podemos ir para a próxima página, que é a página de número 71, onde nós temos aqui, turma, a questão de número 3, que vai nos dizer o seguinte: agora é a sua vez. Complete o poema com as palavras usando sua imaginação. Só não se esqueça de rimar e que faça sentido. Então, turma, nós temos que fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos na atividade anterior, porém nós vamos precisar nós vamos precisar inventar as palavras para poder preencher este poema. E nós precisamos escolher palavrinhas que rimem e que façam sentido com o poema. Então, vamos preencher agora utilizando algumas palavrinhas que nós vamos inventar. Muito bem, nós temos aqui uma pequena guitarra que estava com a... Bom, nós não podemos utilizar barata porque nós já tínhamos no poema anterior. Então, nós podemos colocar aqui a palavra cigarra. A palavra cigarra, ela rima com a palavra guitarra. Então, vai ficar uma pequena guitarra que estava com a cigarra. Depois nós vamos ter uma bota amarela que caiu da... Nós podemos colocar aqui panela. É perfeitamente possível uma bota amarela ter caído da panela. Então aqui vai ficar assim: uma bota amarela que caiu da panela. Depois nós temos um lindo passarinho que abandonou o seu... Um lindo passarinho que abandonou o seu... Qual palavrinha nós podemos colocar aqui para preencher? Uma hora depois. Nós não podemos colocar ninho, pois já existia no poema anterior. Nós podemos colocar aqui a palavrinha caminho. Um lindo passarinho que abandonou o seu caminho. Muito bem. Depois nós vamos aqui para o próximo. Um gato molhado que subiu no... Nós podemos colocar a palavrinha sapato. Um gato molhado que subiu no sapato. Depois nós vamos ter uma borboleta colorida que voava feliz da... Nós não podemos colocar a palavrinha vida, pois já estava no poema anterior. Que voava feliz da... Bem difícil essa, hein, turma? Uma borboleta colorida que voava feliz da...
Bom, nós podemos utilizar pelo menos uma palavrinha do poema anterior, né? Até mesmo porque aqui, nesse versinho aqui, a única palavrinha que faria mais sentido seria a palavrinha vida, né? Então, vamos permanecer com essa palavrinha vida, mas vai ser só essa. Então vai ficar uma borboleta colorida que voava feliz da vida. Depois nós temos um belo peão que estava na minha... Não podemos utilizar a palavrinha mão, pois já estava no outro poema. Aqui nós podemos colocar a palavrinha, vamos pensar um pouco, a palavrinha oração. Um belo peão que estava na minha oração. E por fim nós temos um pequeno caracol debaixo do... Um pequeno caracol debaixo do pôr do sol. Então aqui vai ficar assim, do pôr do sol. Muito bem, então esse foi o nosso poeminha. Ele ficou da seguinte forma: uma pequena guitarra que estava com a cigarra, uma bota amarela que caiu da panela, um lindo passarinho que abandonou seu caminho, um gato molhado que subiu no sapato, uma borboleta colorida que voava feliz da vida, um belo peão que estava na minha oração e um pequeno caracol debaixo do pôr do sol. Esse foi o nosso poeminha, bem tranquilo, né, turma? Agora nós podemos ir para a próxima questão, que é a questão de número 4, onde nós temos o seguinte: coloque em ordem alfabética os substantivos que completam o poema. Muito bem, turma, então nós temos aqui alguns substantivos que são as palavrinhas que completavam aquele poema que nós vimos na primeira atividade da nossa aulinha, que são as palavras barata, janela, girassol, telhado, ninho, mão e também a palavrinha vida. Então a atividade de número 4 está pedindo para a gente colocar essas palavrinhas em ordem alfabética. Professor, como que eu coloco as palavras em ordem alfabética? Turma, é bem simples, é bem facinho. Para se colocar em ordem alfabética, o que nós temos que fazer é seguir, adivinhem, o alfabeto. Então colocar em ordem alfabética é nós colocarmos as palavrinhas de acordo com a ordem que existe no alfabeto. Muito bem, turma. Então o que nós temos que fazer aqui é observar cada uma dessas palavrinhas e observar com muita atenção a primeira letrinha de cada uma dessas palavras. Nós precisamos ver quais dessas primeiras letrinhas de cada uma dessas palavras é a primeira letra que nós encontramos no alfabeto. Então nós temos a letrinha B na palavra barata, nós temos a letrinha J na palavra janela, nós temos a letra G na palavra girassol, nós temos a letra T na palavra telhado, a letra N na palavra ninho, a letra M na palavra mão e por fim a letra V na palavra vida. E turma, bem simples, né? Eu vou até colocar aqui o alfabeto para vocês poderem visualizar e caso vocês não tenham o alfabeto aí por perto, basta vocês falarem o alfabeto que vocês vão saber qual que é a letrinha que vem na frente, qual que é a letrinha que vem depois. E turma, no alfabeto a letrinha que aparece primeiro é a letrinha B. Então de todas essas palavrinhas que nós temos aqui, a primeira letrinha de cada uma das palavras que aparece no nosso alfabeto é a letrinha B. É logo a segunda letrinha do nosso alfabeto. Nós temos a letra A e depois nós temos a letra B. Portanto, a primeira palavrinha da sequência, da ordem, é a palavra barata. Agora, turma, o que nós temos que fazer é exatamente a mesma coisa. Nós precisamos ver qual dessas palavrinhas aqui possui a primeira letra como sendo a próxima letra do alfabeto. Então, turma, nós temos aqui a letrinha J, nós temos a letra G, nós temos a letra T, nós temos a letra N, nós temos a letra M e nós também temos a letra V de vida. E, turma, observando o alfabeto, nós vemos que a próxima letrinha é a letrinha G de girassol. Portanto, girassol é a próxima palavra da nossa ordem alfabética. E se vocês não tiverem aí o alfabeto em mãos, vocês podem perfeitamente estar falando. Nós tínhamos A, B, que foi a letrinha da barata, e por isso a palavrinha barata foi a primeira. Depois nós teríamos A, B, C, D, F, G. Então a letrinha G foi a próxima letra. Nós colocamos aqui então a palavrinha girassol. Depois, turma, já que está ali pertinho, nós teríamos G, H e J. Então a próxima letrinha é a letrinha J. A letrinha J de janela, portanto a próxima palavrinha é a palavra janela. Então na sequência nós temos barata, girassol e janela. Muito bem, então turma, agora nós precisamos ver qual dessas palavrinhas possui a primeira letrinha como sendo a próxima na ordem do nosso alfabeto. E turma, observando o nosso alfabeto, nós vemos que a próxima letrinha é a letrinha M de mão.
Então, nós observamos aqui que a letrinha M se encontra bem aqui, portanto, a próxima palavrinha da ordem alfabética é a letra mão. E logo depois da letra M, nós temos justamente a letra N de ninho. Portanto, a próxima palavra será a palavra ninho. Portanto, nós já temos a sequência barata, girassol, janela, mão e ninho. Muito bem, então só nos restaram duas palavrinhas, a palavra telhado e também a palavra vida. Nós precisamos ver qual dessas duas letrinhas, da letra T e também letra V, qual dessas duas letrinhas aparece na frente na ordem alfabética. E turma, observando o nosso alfabeto, nós vemos que a letra T aparece na frente, portanto a palavrinha telhado vai ser na frente. Então essa é a próxima palavrinha. E como só restou a palavrinha vida, ela vai ser a última palavrinha da nossa ordem alfabética. Então, turma, ela ficou assim a sequência, em ordem alfabética: barata, girassol, janela, mão, ninho, telhado e vida. Então essa foi a sequência na nossa ordem alfabética desses substantivos. Tudo bem, turma? Então nós vamos encerrando essa aulinha por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido entender cada um dos conceitos que nós abordamos aqui hoje. E eu encontro vocês em uma próxima videoaula. Bons estudos para todos vocês e até lá!